Olá, que bom que você está por aqui. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao canal do Explicae, ao XP Resolve. Você está em uma aula de Ciências Humanas, com esse que vos fala. Eu sou o Gil, sou professor da mais linda das Ciências Humanas, que, claro, óbvio, é Geografia. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos para essa questão do Enem 2022 de primeira aplicação, certo? Só lembrando que se você não está ainda inscrito no nosso canal, eu não sei o que você está esperando. Vai lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve rapidinho, tá bom? Para a gente isso é muito importante. E vamos para a questão. Vamos lá? Vamos fazer a leitura comigo? Enem 2022, primeira aplicação. Mas antes da leitura, eu só quero logo te chamar a atenção que essa questão, tá, exige conhecimento da competência 2, da competência 2 das ciências humanas, certo? Essa é a competência explorada. Qual a habilidade explorada, Gil? Bom, a habilidade explorada por essa questão é a habilidade 8. Essa é a habilidade exigida, certo? Os desafios dos estados no tocante às questões socioeconômicas decorrentes de fluxos populacionais. É isso que esta habilidade 8 exige, tá? As ações do Estado no que tange às questões socioeconômicas diante dos fluxos populacionais. Portanto, que conteúdo, Gil? Fluxos populacionais. Fluxos populacionais, é isso que a questão trata. Fluxos de população, ou seja, migrações. É conhecimento acerca de migrações, tudo bem? Ok? Se você tem esse conteúdo, possivelmente você consegue ter as condições de responder essa questão. Vamos ler o texto comigo. Vamos lá? Ou quer primeiro ir para o comando? Essa estratégia, qual é a sua? Vamos para o comando? Em situações como apresentada no texto, as pessoas, ao nascerem, já se encontram na condição sociopolítica de... Opa, aí a gente tem que ir para o texto, né? Tem que ir para o texto porque é claro que o comando, por vezes, já carrega você para o texto com as condições de fazer uma leitura mais rápida, mas nesse caso não. Neste caso, as pessoas ao nascer já se encontram na condição sociopolítica de quê? Aí tem que ir para o texto para saber que situação é essa que o texto aborda, né? Vamos lá, vamos para o texto então? Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libanesas. Seus pais de nacionalidade síria também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, os que não era o caso deles, ok? Em situações como a apresentada no texto, as pessoas ao nascer já se encontram na condição sociopolítica de quê? Beleza? De novo, nasceram no Líbano. As duas irmãs não puderam ser registradas no país, não puderam ser registradas no Líbano. Por quê? Porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Então, nasceram no Líbano, mas seus pais não são libaneses, então não podem ser registrados lá. Seus pais, os pais dessas crianças, têm nacionalidade síria. Também não puderam registrá-las na Síria, porque na Síria as crianças só podem ser registradas se os pais forem oficialmente casados, o que não era o caso deles. E agora, tá? Essas crianças estão em qual condição sociopolítica? Em que condição? Elas não podem ser registradas no Líbano, não podem ser registradas na Síria. Qual é a condição sociopolítica dessas crianças? Tá? Beleza? Letra A tem exiladas. Essas crianças estão na condição sociopolítica de exiladas. Não, de exiladas não. O exílio dá-se por conta de questões de ordem política. Tá? Por questões de ordem política, você foi enviado, teve que se exilar em determinados lugares, em outros países, certo? Porque você está sofrendo uma perseguição política. Então, o exílio é uma migração política, por razões políticas, beleza? Muitos são aqueles perseguidos por um grupo que está no poder, que, obviamente, precisam ir para outro país, e isso é o que a gente chama de exílio.
certo? Apátridas, apátridas. Bom, este é o gabarito. Apátridas. Apátridas são chamadas pessoas que não possuem uma nacionalidade reconhecida em nenhum país. São pessoas que literalmente vagam sem ter nenhum tipo de documento, sem ter nenhuma nacionalidade. Esses são chamados apátridas. Nenhum país concedeu a essas pessoas o direito nacional, o direito de ter um documento. Nenhum país. Então são pessoas sem pátria. Por isso, apátridas. Então esse A aqui é justamente, tá, fazendo alusão à inexistência de uma pátria. São pessoas que não têm uma nacionalidade. Beleza? É o caso dessas crianças. Elas já nasceram em situação apátrida. Porque elas não podem ser registradas no Líbano, nem podem ser registradas, tá, na cidade de origem dos seus pais, que é o caso da Síria, porque os pais não são casados. Então, como é que essas crianças já nasceram? Apátridas. É isso. Então, o gabarito é a letra B. Beleza? Existem muitos apátridas no mundo. O que leva, Gil, as pessoas à condição de apátridas? A condição de apátrida está diretamente relacionada, por exemplo, a perseguições ligados a religiões, não é? Discriminação quanto à sua religião, discriminação quanto ao seu gênero, quanto à sua raça. Isso leva pessoas a ficarem em condição de não nacional, em condição apátrida, sem registro, sem documento, porque ela é discriminada. Certo? Outras situações que levam à condição de apátridas, por exemplo, uma legislação de nacionalidade com muitas lacunas, com muita dificuldade, com muita burocracia, isso também leva pessoas à condição de apátridas, tá? Então há várias situações. A divisão de um país, seu estabelecimento e o reconhecimento de um Estado-nação rapidamente, isso manter as pessoas em condições de apátridas. Então, é isso, tá? Apátridas são pessoas sem nacionalidade, sem um reconhecimento de nacionalidade por nenhum Estado-nação, por nenhum país. Essas pessoas são chamadas de apátridas, tá? Não pode ser foragido, né? Foragido é quem, obviamente, fugiu, tá? Do cometimento de um crime, tá? Foi declarado como criminoso e fugiu, tá? Para, logicamente, não cumprir a pena estabelecida. Então, isso é um foragido. Refugiados são todos aqueles forçados, né? Isso é um migrante em condição especial. O refugiado é um migrante em condição especial. É importante chamar a atenção disso, tá? O refugiado não é um migrante comum. Existe uma carta estabelecida por meio de convenção, a Carta para os Refugiados, que concede aos refugiados direitos, tá? Quem cuida, quem monitora a situação dos refugiados, o monitoramento é realizado pelo Acnur, ok? O monitoramento da situação dos refugiados é feito pelo Acnur, certo? Que é o Alto Comissariado, ok? Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É a Acnur que monitora a situação dos refugiados e, logicamente, através das Nações Unidas, exige que os estados concedam direito aos refugiados. Refugiados são todos aqueles que estão fugindo da morte. Aqueles que fogem da morte são considerados refugiados. Tá? Aqueles que fogem de áreas de conflitos, de guerras, aqueles que estão ameaçados, tá? Por fazer parte de um grupo étnico perseguido, ou por questões religiosas, ou por questões das mais diversas possíveis, faz parte do grupo, por exemplo, LGBTQIAP+, faz parte desse grupo, então ele é perseguido, ou ele sai dali, ou ele morre. Não existe escolha. Então, refugiado é aquele que busca refúgio, aquele que busca um abrigo. Refugiado é alguém muito vulnerável, é alguém que está muito fragilizado e precisa, logicamente, de proteção. Refugiado, portanto, é um migrante em situação especial. E é um migrante que, por meio de convenção, foi dado a ele direito, os direitos dos refugiados. Vou deixar isso claro aqui, ó. É um migrante com direitos dos refugiados. Isso foi concedido por meio de convenção na década de 50. Direito dos refugiados. E ele tem direito à plena cidadania.
tá? Logicamente estabelecida naquele país onde ele foi buscar o refúgio. Ele vai ter direito civil, direito social. O direito civil, o direito social estabelecido naquele país onde ele foi buscar refúgio, ele passa a ter os mesmos direitos do nativo residente. Os mesmos direitos, certo? Portanto, esse é o refugiado, o migrante em condição especial, ok? Perseguido, quem está fugindo de guerras, de conflitos ou fugindo de perseguições. Este é o refugiado. Fechou? Beleza? Hoje também se discute os refugiados do clima, não é? Se discute cada vez mais também os refugiados do clima. O aquecimento global tem feito, tá, pessoas fugirem de áreas que o avanço marinho está tornando submersa. Ilhas como Kiribati, ilhas como Tuvalu, cada vez mais pessoas estão abandonando, tá, seu território, seu espaço. Por quê? Porque essas terras estão ficando submersas com o avanço marinho. Esses são chamados refugiados do clima, certo? O avanço marinho tem pressionado grupos inteiros a migrarem, a saírem, a buscarem lugares, logicamente, novos por conta da inundação dos seus territórios. São os refugiados do clima. Isso é muito marcante em países da Oceania como Tuvalu, que vê crescente avanço marinho, e as ilhas Kiribati, certo? Esses são os territórios de onde cada vez mais partem pessoas para viver em países como refugiados. Austrália e Nova Zelândia têm programas para receber essas pessoas, está em função, existem acordos, né, entre esses estados, e hoje a Austrália e Nova Zelândia têm acordos para receber esses refugiados do clima de Tuvalu e de Kiribati, por exemplo. Beleza? Então os refugiados não é um migrante comum, é um migrante com direitos concedidos por meio de uma convenção nos anos 50. Então o monitoramento da situação deles é feito pelo Acnur. Beleza? Tranquilão? Bom, clandestino também é aquele que vive, tá, escondido, aquele que vive, tá, no abrigo, não é? Sem estar na transparência. Então ele vive em situação ilícita, ilegal em determinados lugares. É o migrante que foi para um determinado lugar e não tem a situação legalizada. Então ele vive na clandestinidade. Beleza? É isso, tá bom? Então o gabarito é justamente apátrida. Esse é o gabarito. O gabarito é a letra B de bola, certinho? Gabarito letra B de bola, Gil marcou o X aqui, ó, para deixar claro. Esse é o gabarito da questão. Tudo bem? Belezinha? É isso. Eu fico por aqui. Deixa seu like, não esquece, se você gostou do vídeo. Bom, você vai deixar seu like, né? E compartilha esse vídeo, tá? E se puder comentar aí, deixa seu comentário. A gente gosta muito disso, beleza? Forte abraço. Até a próxima, hein? Valeu.